Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo, a mais uma leitura de tarô desse canal. Então vamos ver qual é a mensagem, né, que o universo quer conversar com vocês hoje, que é mais importante que vocês ouçam nesse momento. Lembrando que é importante que vocês encontrem um cantinho bem aconchegante, silencioso, se for possível, né, para você conseguir se conectar bem com a sua mensagem. Botar os fones de ouvido também pode ser uma boa sugestão, para você ter privacidade também, né? E lembrando que um dos sinais de que essa mensagem é para você é você estar se sentindo bem ouvindo essa mensagem e que as coisas que eu vou falando aqui vão se encaixando naturalmente com alguma situação aí que você está vivendo nesse momento, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Alguma situação que você está vivendo nesse momento e talvez alguma situação que você já tenha vivido no passado também, tá? Mas enfim, então vamos lá. O que é mais importante que o pessoal que chega nesse vídeo ouça nesse momento, por gentileza, a gente já agradece. Eu sinto que é uma mensagem que está falando sobre respirar para que a criatividade flua, nasça. Então, respirar e aí dessa maneira permitindo que algo nasça naturalmente. Tá me vindo bem o momento do parto, né? Vamos dizer assim. Essa coisa de deixar que nasça naturalmente, sabe? E aí, a gente está falando de vários tipos de situação, né? Mas eu sinto que já é uma orientação aqui do universo para que você deixe as coisas acontecerem naturalmente. Tanto no céu como na terra. Pode ser também assim, deixar que algo venha naturalmente através desse relaxamento. Eu sinto que a respiração aqui é como um relaxamento, uma entrega, sabe? E aí a carta da estrela que me falou de como no céu, como na terra, me falando de cura também. Então que isso é cura, isso é saúde. Você deixar que algo que está dentro de você, por exemplo, nasça, venha à luz naturalmente, sabe? Isso é amoroso também com você. Então tem isso, né, também, assim, de deixar também, deixar que venha. Eu sinto assim, dessa forma, você deixa que venha de uma forma suave. Tá bem, sabe, tá me vendo bem assim, o momento do parto,
E aí a criança nasce com facilidade, sabe? E aí a gente pode estar falando aqui de vários tipos de situação, né? Não só, né? Se você está gravidinha, pode ser que essa mensagem seja isso, ó. Confia, né? Confia de deixar que nasça naturalmente, que venha com suavidade, né? Com amor. Quanto mais relaxada você estiver, melhor. Inclusive orientação de fazer, né? Inclusive durante a gravidez também fazer o que você puder fazer para te manter relaxada, para te acalmar, né? Não só durante a gravidez, mas também antes do parto, e o que você fizer durante a gravidez também vai colaborar para a hora do parto. Mas também a gente pode estar falando de várias outras coisas aqui, né? Coisas que estão aí dentro de você, né? Independente de gravidez, né? Isso é uma coisa muito específica, mas aqui, ó que saiu. A Imperatriz, uma moça grávida. Então, sim, é para pessoas, né, que estão grávidas, mas eu também sinto que tem a ver com criatividade no geral, né, com, tá vendo, As de Paus. As de Paus é justamente a carta que fala disso, de inspiração, de uma ativação de algo que emerge de dentro de você. Um fogo que nasce. Pode ser uma ideia, uma inspiração, algo que você tenha vontade de fazer. Deixa que não só que emerja, mas também eu sinto assim, ó, 10 de copas. Mas eu sinto assim também, deixar que as coisas aconteçam naturalmente, com suavidade. Lida com isso com suavidade na sua vida, no seu dia a dia. Não força, sabe? Às vezes a gente, né, quer muito conseguir fazer alguma coisa. Às vezes algo que é importante pra gente, é importante há muito tempo. E a gente sente amor por aquilo ali. Mas por mais que a gente tente, parece que a coisa não vai, né? Tá meio travada, sabe? E aí o que eu ouço aqui é que não tá travado, né? A questão é que as coisas precisam de tempo mesmo, sabe? Então é mais uma orientação mesmo de relaxar, respirar. E porque essa carta aqui do 10 de copas, ele fala assim de você encontrando espontaneamente numa lua cheia, e hoje é lua cheia, né? Hoje é lua cheia. Numa lua cheia, esses unicórnios aqui, que inclusive são de uma raça mais específica ainda, que são esses unicórnios que vivem salpicados de estrelas, assim, é muito bonito. É o textinho dessa carta. E aí falando isso, falando que é algo que acontece espontaneamente, é algo que assim, de repente, quando você vê, Ih, aconteceu, entendeu? Então, eu sinto que é essa orientação de realmente deixar que venha, sabe? Tá me vindo assim, bem um momento mesmo de parto em que o neném escorrega, sabe? Escorrega suavemente, simplesmente, porque existe um ambiente muito amoroso e calmo e suave, tanto com o neném quanto com a mãe. É isso. E aí isso servindo para ideias, inspiração, alguma veia artística que você tem aí também,
ou mesmo algum negócio que você sempre teve vontade de abrir, sabe? Para cada um vai ser algo diferente, né? Mas acho que tá bem claro que a orientação é deixar que as coisas se movimentem com suavidade, com amor, porque dessa maneira você está colaborando, entendeu? Não é que você não está fazendo nada, você está abrindo espaço, você está permitindo, né? Então, você está fazendo a sua parte junto com o universo, né? O universo vai fazendo as coisas convergirem, né? No mundo externo, ao nosso redor, coisas que a gente não tem como ter controle, né? E você faz a sua parte, entendeu? A sua parte é essa, respirar, relaxar, sabendo que não tem nada travado, é só uma questão de tempo mesmo. Tem coisa que precisa de tempo, sabe? Para as coisas se alinharem, para as coisas convergirem, né? Por exemplo, a gente está falando, né? Estou dando bastante esse exemplo da gravidez porque eu acho que é bem elucidativo, né? Bem, deixa as coisas bem claras. O neném, para ele se formar, ele precisa daquele tempo, né? Então não adianta a mãe, né, por exemplo, estar assim, mas eu tenho um neném aqui dentro de mim, eu quero que ele nasça, eu quero abraçar ele, eu quero viver isso, né, esse amor e tal, eu quero, né, ou mesmo essa coisa assim de querer que nasça logo, porque, enfim, aí tem várias coisas que fazem a gente ter pressa, né, para algo acontecer. E aí aqui eu sinto que o universo está falando, calma, calma. Deixa que eu alinho as coisas da forma mais especial para você. Me dá esse tempo. Então, assim, não confundir, né, essa coisa de tá demorando, nossa, sempre que eu tento eu não consigo. Não confundir isso com falta, né, com, tem uma coisa errada comigo, não vai acontecer, não, não é isso, é uma questão de tempo. Tempo divino, né? É a carta da torre. Estão me falando aqui de na hora certa, no tempo certo, as coisas acontecem. E acontece sim. Não vai ter como você não ver. Entendeu? E Cavaleiro de Ouros aqui me falando para você fazer a sua parte, para você se manter em retidão. Com calma, né? Porque o Cavaleiro de Ouros, ele é o cavaleiro mais lento do tarô, mas ele é o único que chega no final. Tá? Ele é o único que realmente chega, né? Então, calma. O que é seu está guardado, o que é seu está protegido. Essa carta, enfim, então essa carta aqui falando de proteção. Shields aqui também, escudo, né, me falando dessa coisa de que é seu está guardado, está protegido. E essa carta Enjoy New Beginnings, que aproveite novos começos. A história dessa carta é justamente esse período que já é o início da primavera, só que ainda está nevando, ainda está parecendo que é inverno. Só que
as pessoas dessas casas aqui já estão celebrando a primavera. É uma data de celebração da primavera. Então, assim, é um período em que você já celebra algo, você já sabe, né, que algo vem, e apesar de você não estar vendo ainda aquilo acontecendo, né? Então, me falando muito dessa coisa de você se manter otimista, de você acreditar, sim, que o que é importante que você viva, o que conversa com teu coração, vai sim acontecer para você. É importante isso, né? A gente saber diferenciar, né? O que é um desejo do ego e o que é um desejo do coração. O compromisso do universo é com os nossos desejos do coração. Por isso que muitas vezes a gente se frustra, né? A gente fala, poxa, mas eu queria tanto isso, como é que não aconteceu? Será que realmente era um desejo genuíno do seu coração? E aí, então, esse cavaleiro de espadas e esse pajem de paus aqui, me falando justamente dessa diferença, né? Uma coisa é você buscar algo, fazendo força, lutando, com uma mentalidade mesmo de achar que tudo é muito difícil, ou que está muito difícil, né? Porque isso vai influenciar na sua realidade, vai influenciar nas suas ações, no seu comportamento e vai influenciar na sua realidade. Muito diferente desse pajem de paus aqui, que é alguém que está caminhando com leveza, com alegria, com otimismo, com fé, sabe? E me vem também aquela coisa daquele livro... Como é que é o nome, meu Deus? A Falta, como é que é? A Falta, que é... Bom, um livro, que é um livro infanto-juvenil, que se for para vir, vai vir. Se for para eu lembrar, eu vou lembrar. Mas, enfim, é um livro, o que fala ali naquele livro é isso, é alguém que está buscando algo, que deseja, e aí o livro fala da importância de você prestar atenção na borboletinha que está passando do seu lado, entendeu? Então aqui com esse cavaleiro, com esse pajem, que também veio cavaleiro, né? Então falando muito de movimento mesmo, de como você se movimenta, né? A orientação é justamente você se movimentar assim, né? Com alegria, com tranquilidade, curtindo o seu dia, sem pressa, né? Imagina se uma mãe vai parir o filho com pressa. Não vai dar certo, não vai funcionar. Vai atrapalhar muito, né? Então, você aí também não atrapalhe a fluidez, né? O movimento do que você quer que nasça na sua vida, né? Então, eu sinto que é uma orientação aqui de não coloca negatividade, sabe? Entendeu? Não mistura esse tempero, entendeu? Porque não é legal, não é bom, né? Quando a gente está cozinhando alguma coisa, a gente coloca o que a gente acha que é bom, né? Você não vai colocar um negócio e falar, ah, não, isso aqui, nossa, aqui dá um gosto péssimo. Ah, vou colocar isso então, sabe? Então, lembrar disso, assim, que o nosso comportamento, a nossa atitude diante de algo que a gente deseja na nossa vida, seja algo que a gente já está vivendo, seja algo que ainda está nos sonhos, nas ideias, né? O nosso comportamento, a nossa atitude são ingredientes, assim, importantíssimos, né? Para tudo que vai colaborar para que aquilo ali realmente aconteça, né? Então,
Eu sinto que é isso, essa orientação de leveza, alegria, bom humor, fé. Então aqui com autocuidado e plenitude, né? Essa pessoa, você vê assim, aqui me falando muito dessa coisa de você cuidando, de você curtindo o seu dia a dia, né? Assim, realmente vivendo o momento presente, com muita paz, com muita tranquilidade. Essa pessoa aqui, ela tá bem tranquila, bem relaxada. Por quê? Porque ela acredita que ela tá no caminho, que as coisas vão sim acontecer de um jeito legal para ela, sabe? O que é bom para ela vai acontecer. O que é para ela vai acontecer, entende? A gente não tá sozinho. Então é importante a gente aproveitar essa parceria, né, que a gente tem. Go with the flow. Deixa fluir. Eu adoro essa frase. Deixa fluir. Deixa fluir. Tem mais alguma coisa que eu sinto que a mensagem já está se repetindo, né? Isso é você em poder pessoal, colaborando para abundância. Então, isso é você em poder pessoal. A carta aqui de Ártemis, falando de poder pessoal, colaborando para abundância com Lakshmi. E aqui essa carta de Oxum me fala muito assim da gente se dando o direito de viver a vida que a gente deseja viver. E também assim, de ser quem a gente é de verdade. Uma carta que me fala muito sobre essa coragem, sabe? Essa audácia, né? E o tanto que a gente acreditar nos nossos sonhos é a gente sendo audacioso, corajoso, sabe? Vai sim acontecer. Eu vou fazer tudo que tiver nas minhas mãos para colaborar para isso, sabe? Então, essa audácia, né, de acreditar nos próprios sonhos, né? Não é para qualquer um, não. Não é para os fracos, tá? Orientação final? Vamos lá, orientação final. Acreditar nos próprios sonhos não é para os fracos. Não mesmo. E aí, essa coragem, essa autoconfiança também se impondo, se manifestando quando começam a surgir pensamentos negativos, por exemplo, sabe? Ou gente que vem falar alguma coisa negativa, sabe? Para tentar te colocar para baixo, né? Então, pensamentos que te colocam para baixo, sabe? Então, assim, não, não, não. Eu não permito. Eu não deixo. Sabe? Isso. A última cartinha, vai. Sinto que tem mais uma aqui. Tá. É porque se você, mais uma vez, esse cavaleiro de espadas aqui, né? Se você tenta andar esse caminho
com esse tanto de pensamento negativo e fazendo força, e ai, como isso é difícil, e ai, será que eu tô no caminho certo? Ai, não sei o que, vai ficar muito pesado. Vai ficar muito pesado, entendeu? Então, assim, não precisa ser tão pesado, entendeu? Aliás, não precisa ser pesado. Não precisa ser pesado, entendeu? Não precisa ser pesado. Pode ser leve, prazeroso, gostoso, interessante, sabe? Tranquilo, bem-humorado, tá? É isso, né? É isso, gente. Então, essa foi a leitura de vocês hoje. Eu desejo um dia maravilhoso para vocês. Não esquece de deixar o curtir aqui no vídeo para mim, que me ajuda a divulgar o canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijinho